Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma reunião do Amor Exigente. Nós estamos na quarta semana do quarto princípio, né? O princípio pais e filhos não são iguais. E como sabemos, a última semana do mês a gente reflete sobre o princípio ético. Então, essa semana a gente vai falar sobre respeitar e cumprir as regras dos grupos onde você vive e atua, tá ok? Bom, inicialmente vamos fazer as nossas boas-vindas. Como sabemos, a gente pergunta como vai você e cada um responde cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Bom, apenas um lembrete, né? O que é o Amor Exigente? É o programa comportamental de reeducação familiar, desenvolvendo preceitos de organização. Ele se baseia, né, um dos pilares é a espiritualidade pluralista, é um grupo de mútuo e autoajuda, e a gente aprende a refletir e perceber a necessidade de mudar o rumo da vida a partir de si mesmo. Então, o amor exigente, ele tem esses pilares, né? A nossa estrutura é trabalhar os princípios básicos e princípios éticos, são 12 princípios básicos e 12 princípios éticos, onde cada mês a gente trabalha um princípio e cada semana a gente faz uma reflexão, né? O princípio e o eu, o princípio e o outro, o princípio e a sociedade. E na última semana do mês a gente fala sobre o princípio ético daquele mês, tá ok? Então a estrutura das nossas reuniões são sempre assim. A gente faz as boas-vindas, falamos da espiritualidade, uma mensagem rápida de 5 minutos, falamos o tema da palestra e em seguida fazemos a partilha, tá? Como a gente está fazendo esse trabalho remoto, após vocês assistirem essa palestra, vocês vão entrar no link para poder participar da partilha pelo Zoom, ok? E um pilar que é muito importante é o sigilo, né? Então eu quero que todos repitam aí, cada um, né, consigo mesmo, o que você ouve aqui, o que você fala aqui, quem você vê aqui, aqui permanece, ok? Bom, então vamos para a espiritualidade. Como sabemos, esse momento de espiritualidade ele é pluralista, né? Nós não falamos de nenhuma religião, mas nós trazemos uma mensagem que possa nos tocar, nos fazer, nos levar para o caminho em busca do poder superior, né? Então, eu estava lembrando desse livro Jesus no Lar, que é um livro que relata os ensinamentos de Jesus quando ele ia na casa de cada uma das pessoas fazer aquele momento do Evangelho, né? Da palavra, as mensagens que ele dava. E tem uma passagem nesse livro que chama Explicações do Mestre. E eu gostei muito e eu queria ler para vocês e depois fazer uma reflexão, ok? Então vamos lá. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamin, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Carfanaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial,
aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É aqui a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Então, pessoal, a mensagem que eu queria passar é justamente essa. É claro que a gente tem muitas dificuldades de conseguir seguir o caminho reto, o caminho do bem, o caminho que nos leva ao poder superior, de seguir os bons exemplos, por conta das nossas falhas. Somos humanos, somos imperfeitos. Mas à medida que a gente faz esse exame de consciência e reflete sobre tudo aquilo que a gente ainda permanece fazendo e não gostaria de continuar fazendo, gostaria de melhorar, de mudar, de ser melhor, a gente tem que buscar realmente, aos poucos, ir tirando isso de nossas vidas, de nossos pensamentos, de nossos hábitos, né? E fazendo justamente isso que Jesus falou, e purificando, para que à medida que as coisas boas vão chegando, vão entrando, elas possam nos purificar de fato. Então esse é o caminho, não tem como também a gente fazer isso num toque de mágica e tirar com a mão e de repente transformar tudo em perfeição, né? Então é um caminho, é uma evolução, é um progresso e exige esforço, exige dedicação, né? E essa é a mensagem que eu deixo para cada um de vocês. Então, à medida que a gente vai fazendo esse exame de consciência e vai se purificando, principalmente dos pensamentos, que é onde tudo começa, os maus pensamentos, o pessimismo, né? O julgamento, julgar o outro, não aceitar as diferenças, e tudo isso nos faz ter atitudes inadequadas, nos faz falar coisas em que a gente se arrepende. Então, vamos buscar essa transformação, pois esse é o caminho da espiritualidade, o caminho que nos leva ao poder superior, é o caminho do bem. Tá ok? Bom, então vamos dar continuidade, né, à nossa palestra. Como eu falei, né, a gente está falando
na quarta semana sobre o princípio ético, sobre respeitar as regras dos grupos onde a gente convive, né? E antes de começar falando de regras, né? Vamos rever um conceito importante que foi falado nesse quarto princípio, que é a questão da autoridade. Então, para se cumprir regras, precisamos que do outro lado exista a autoridade. E a autoridade, ela se conquista respeitando e exigindo respeito, com um posicionamento firme e claro, e não através de agressões ou violências, nem com barulhos ou gritos, né? Porque a partir do momento que você toma essas outras atitudes, você está fazendo o autoritarismo e não a autoridade. A verdadeira autoridade, ela se dá pelo exemplo. Então, aqui, esse quadro que eu trouxe, né, é justamente os pilares para que justamente a gente possa ter autoridade com o poder do exemplo, né, ser verdadeiros guias e orientadores. Então, a gente precisa ter autoridade, né, com todas essas atitudes, buscar o equilíbrio, buscar coerência naquilo que a gente estabelece como regra, naquilo que a gente cobra, aplicar o conceito da responsabilidade, né, e não da culpa. Então, assumir as responsabilidades e dessa forma, trabalhando todos esses conceitos no dia a dia, a gente consegue ter autoridade frente aos grupos em que a gente vive e atua, né? E que grupos são esses? Então, pessoal, quais são esses grupos, né, onde eu vivo? Podem ser diversos grupos, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? O trabalho, a escola, a família, a comunidade religiosa, os grupos voluntários que eu participo, o meu grupo social, né, de amigos, de lazer. Então, quando a gente fala de regra, nós temos três perguntas básicas que a gente deve fazer, né? Primeiro é se eu conheço as regras do grupo onde eu convivo, né? Segundo, fazer uma reflexão se eu respeito essas regras. E por último, se eu sei me posicionar sem tirar vantagem, tá? Então, o exercício que eu trago agora é a gente fazer uma reflexão sobre essas perguntas nos três primeiros grupos aqui, trabalho, escola. Então, vamos falar sobre a primeira pergunta que é: eu conheço as regras dos diferentes segmentos em que eu atuo, né? Vamos pensar a respeito do trabalho, né? Onde eu trabalho tem procedimento, eu recebo orientação, tem regras, né? Eu sei o que eu devo fazer ou não. Lá é uma bagunça, é muita mudança, não tem regra e eu me faço de desentendido, né? Então é importante a gente ter isso bem claro, né? Lembrando que tem pessoas que se fazem de desentendido mesmo, às vezes não conhece a regra por falta de interesse, não quer conhecer, não quer ler, não quer se informar, e aí sempre dá aquela desculpa, né? Quando você fala, aconteceu tal problema, você tomou tal atitude, aí a pessoa fala, mas eu não sabia. É fácil falar que não sabia, né? Mas não tem como você falar que não sabia, está escrito aqui o procedimento, está ali para você ler, tem um recado ali na porta, né? Então, enfim, tem que ficar atento quanto a isso. E na escola? Eu busco instrução, né? Eu tenho consciência de que a escola ela serve para buscar instrução, para ter conhecimento, para aprender a conviver em grupo, né? Ou não, para mim eu vou por obrigação, os meus pais querem se livrar de mim, é isso que eu penso, ou é uma imposição da sociedade, né? E a família? Eu sei que cada um tem a sua responsabilidade e é meu dever colaborar. Então, para mim está claro, tem as regras, cada um tem que cumprir as suas responsabilidades ali no meio familiar. Ou não, para mim, né, no meu convívio familiar, para mim lá não tem regra nenhuma, cada um faz o que quer, depois quer cobrar quando dá alguma coisa errada. Então, vamos refletir, temos que refletir sobre isso, né? E quando tem dúvidas em relação a isso, como que eu resolvo, né? É com diálogo, conversando, esclarecendo, perguntando, né? Porque, logicamente, a gente só pode cobrar uma regra se essa regra estiver bem clara, né? Então, esse é um ponto muito importante, tá ok?
Segundo pilar, eu respeito essas regras, porque uma coisa é conhecer, outra coisa é respeitar, né? Conhecer as regras é algo que você busca por interesse ou acaba vindo as informações. Agora, respeitar é uma escolha sua, né? Se você escolhe descumprir uma regra, é um livre-arbítrio seu, é uma opção sua de não cumprir essa regra. Então, você tem que refletir sobre isso. Eu sei respeitar as regras ou não? Então, por exemplo, no trabalho, eu faço o meu melhor, eu procuro evoluir, sou dedicado, assumo os compromissos. Ou não, eu vou levando como dá, né? Não vejo a hora de chegar à folga, deixo para o outro fazer, né, o meu serviço. Então, reflita sobre isso, né? Como é a sua atitude no seu ambiente de trabalho, né? Reflita e veja o que pode ser melhorado. Na escola, eu sou esforçado, eu venho com boa vontade, sou disciplinado, responsável, né? É isso que eu procuro fazer e me portar na escola. Ou não, eu engano o professor, eu enrolo, né? Sou o espertão, no final sempre dá um jeitinho, né? Tem muitos alunos que buscam esse caminho, que geralmente é o caminho mais fácil, mas não é o caminho correto, né? Eu costumo falar para minha filha, né? Você tem o caminho do bem e o caminho do mal. Qual você quer seguir? Lembre-se que quem segue o caminho do mal só se dá mal, né? E aí você vai trabalhando tudo isso na cabeça da criança, né? Para que quando ela se torna adulto, isso esteja muito claro, né? Essa regra esteja clara para ela, para que ela tenha responsabilidade na hora de fazer as suas escolhas. E a família? Eu procuro respeitar as regras e as diferenças no meio familiar, ok? Então, cada um é de um jeito, mesmo sendo da mesma família, nós temos muitas diferenças, né? E eu respeito as regras, então, ok, tá tudo bem. Ou não. Às vezes eu não cumpro as regras sabendo que está errado. Então, às vezes a gente sabe que a mãe vai chegar, vai pegar no pé, vai implicar, mas você deixa, né, por preguiça, por, sei lá, por escolha mesmo, né? Resolve não fazer e não se importa com a consequência daquilo, né? Então, isso é ruim, isso vai cansando, isso demonstra uma falta de respeito, né, com o outro, com a família. E por último, né, eu sei me posicionar sem tirar vantagem. Então, é o tal do espertão, né, que eu estava falando, né, o Gerson. Então, muitas pessoas acabam se posicionando de alguma forma e tentando contornar, justificar, tirar vantagem, enfim. Então, vamos lá, no trabalho. Bom, mesmo que não esteja sendo observado, eu faço o que é correto, eu respeito os horários, por exemplo, né? Esse é um ponto interessante, né? No trabalho, a gente tem a hierarquia, então sempre tem aqueles que são superiores a nós, né? O nosso chefe, supervisor, coordenador, e tem a equipe que pode ser inferior, que é quem eu estou ali coordenando, liderando, enfim. E na frente do chefe é uma coisa, né? Longe do chefe é outra. Então aí já começou errado, já está errado isso aí. Porque o que é certo é certo. Então não adianta a gente esconder porque as coisas erradas, uma hora elas aparecem, né? Uma hora você vai se descuidar e vai acabar fazendo algo perto de alguém que não deveria. E as informações fluem, as pessoas comentam, então, uma hora ou outra, essa atitude inadequada sua, que você faz escondido, achando que ninguém está vendo, uma hora alguém vai ficar sabendo, né? Então, eu aproveito o erro do outro para aparecer, eu faço desentendido, eu mudo a regra. Então, aqui são atitudes de pessoas que não sabem se posicionar, né, diante de uma regra, quer tirar alguma vantagem, né? E no trabalho tem muitas pessoas que agem assim, né? Por preguiça, por desrespeito, enfim, acaba não seguindo as regras ali, né, do ambiente de trabalho. E isso é muito ruim, isso deve ser refletido, porque pessoas assim não duram muito, né, no trabalho.
E na escola, eu procuro me adaptar ao professor, eu sou tolerante, né, com as situações, ou eu escolho o professor mais fácil, eu falo que fiquei doente, né, quando me convém, quando tem alguma prova que eu não estudei, enfim. Essa questão é muito importante, né? O aluno saber se posicionar, não querer tirar nenhuma vantagem, não querer enganar, né, o professor. Então, isso também é algo que a gente deve cobrar desde pequenininho, né? Ensinar a- as crianças, porque essas atitudes vão refletir depois no trabalho mesmo, né? As atitudes que tivemos na escola é aquilo que a gente vai levar para o trabalho. A minha filha, por exemplo, às vezes a gente passa, ela tem 5 aninhos, a gente passa alguma atividade para ela fazer, extra as atividades da escola, né? Imprime algumas pontilhado para ela ir fazendo, enfim. E aí, às vezes, ela reclama, ai, tô cansada. Acabou de começar, já reclama que tá cansada e começa a reclamar, começa a arrumar desculpa para tudo. Aí eu falo bem assim para ela, eu falo, filha, na escola a gente precisa fazer isso para aprender a, a, a resistir, né, ao cansaço também. Você não vê a mamãe começa a trabalhar cedinho e fica o dia todo trabalhando, às vezes vai até mais à noite. Você não acha que a mãe fica cansada? Então eu vou explicando para ela. E foi na escola que eu aprendi isso. Eu tinha muitas lições para fazer, mas eu continuava fazendo mesmo quando estava cansada. Dava uma paradinha, voltava, mas terminava a minha obrigação. Então, essa aqui é a sua obrigação. Você só vai sair daqui depois que você terminar. Aí vai, esbraveja, reclama, e vai um dia, 2 dias, 3 dias. De repente, depois de algumas semanas, ela já se acostumou com aquilo, já entendeu. E aí, você está vencendo justamente uma resistência, né? Então, na escola é onde a gente exercita algumas atitudes que a gente vai ter que vai refletir depois quando a gente se tornar adulto, né? E na família, né? Eu assumo as minhas responsabilidades, sendo exemplo, ou eu deixo para o outro o que eu deveria fazer, né? A família tem muito isso, né? A gente sabe muitas vezes o que deve fazer, alguns assumem, né? No começo é o que eu falei, no começo todo mundo reclama, adolescente, não quer fazer nada, quer ficar de boa, enfim. Mas aí aos poucos vai entendendo que tem que fazer, tem que colaborar, que é obrigação, né? A criança, qual que é o trabalho da criança? É estudar e fazer as atividades de casa, né? Colaborar, contribuir com as atividades de casa, porque ali todo mundo mora, todo mundo come, né? Todo mundo dorme, então não tem problema nenhum a criança acordar, arrumar a cama, por exemplo, mesmo que tenha alguém para fazer, mas ensinar esses valores, né? E aí de pequenininho isso vai ficando claro, vai se tornando um valor, vai virando automático, né? Mas na maioria das vezes sempre tem o folgadão, né? Aquele que deixa para o outro fazer, porque sabe que outra pessoa vai lá e vai fazer, não se importa com falação, com nada, às vezes não se importa nem com castigo, né? Então, enfim, a gente tem que buscar meios de encontrar mudanças nessas atitudes, né? Cada um de nós tem que fazer a sua reflexão, porque ninguém é perfeito também, né? Sempre tem algo que a gente falha, que a gente deixa a desejar, ok? Bom, vamos lá. E agora a partilha, né? Na partilha, o que a gente vai falar? Vamos refletir um pouco sobre isso que foi passado, tá? Então, as perguntas que eu deixo no meu grupo familiar existem regras claras estabelecidas, estão sendo respeitadas por todos, né? Qual a consequência para aqueles que não as respeitam? Em comunidade, eu respeito as regras dos grupos que vivem, atuo criando, ou eu atuo criando intrigas, né? Como posso atuar quando não concordo com determinada regra, né? Então, fiquem à vontade, né, na partilha para falar um pouco sobre esse tema dessa semana, né? Ou para partilhar o que vocês sentirem vontade, tá bom?
Então, pessoal, muito obrigada. Era isso que eu tinha para passar para vocês. E até daqui a pouco. Tchau, tchau.